1 Peter chapter 1. If you have your Bibles, please, and if you will, to open up with me. Se vocês puderem abrir comigo no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Peter chapter 1, we're going to read two verses, 15 and 16. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. And it says, the word of God, but just as God, who called you, is holy, so be holy in all you do. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo aquilo que fizerem. Because it is written, be holy, for I'm holy. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Holiness, it's not a theme that most people like to hear in our days. Este assunto da santidade é um assunto que as pessoas não gostam muito de ouvir nos dias de hoje. Some people, they will argue saying that holiness, it's not important. Há pessoas que gostam de argumentar dizendo que não é importante a But santidade. I say, if it is in the Bible, it is important. Mas eu digo, se está na Bíblia, então é porque é importante. Holiness, I would say that holiness, it's holiness in the life of a child of God. Eu diria que a santidade numa pessoa que é um filho ou filha de Deus It's not an option. não é uma escolha, It's a command. é um mandamento. That's what the Bible tells us. É o que diz a Be Bíblia. holy. It doesn't say if you want, if you feel like, try to be holy. It says be holy. A Bíblia diz ser santo, não diz se tu puderes ou se achares que deves ser, sejas santo, mas diz ser santo. I would say that holiness for a child of God, Eu diria que a santidade para um filho de Deus, holiness is to a child of God ou diria melhor, a santidade é para um filho de Deus what the born again experience is to a sinner. o que a experiência do novo nascimento é para alguém que é um pecador. I'm going to repeat. Holiness is to a child of God what the born again experience is to a sinner. Eu vou repetir, a santidade é para alguém que já é filho de Deus, assemelha-se à experiência do novo nascimento para um pecador que ainda não é salvo. You can't be a child of God if you don't go through the experience of being born again, spiritually speaking. Tu não podes ser um filho ou filha de Deus se não passaste pela experiência do novo nascimento. And you, as a child of God, you can't see God if you are not holy. E tu, se já és filho de Deus, tu não podes ver a Deus se não tiveres uma vida santa. As simple as this. É tão simples como isto. There is no option. Não há outra escolha. If you want to see God, you better be holy. Se tu queres ver a Deus, o melhor é ser santo. 2 Peter, just a few pages forward. 2 Peter chapter 3 and verse 11. Mais umas folhas à frente no livro de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11. 2 Peter 3:11, it says, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. This is what holiness means. É isto que significa santidade. Holiness means to imitate Jesus Christ, the Son of God. Santidade significa imitar o Filho de Deus. Holiness Jesus Cristo. means to be Christ-like. Santidade significa ser como Jesus. A holy person does not gratify the pleasures of the flesh, A pessoa que é santa, ela não vive nos prazeres carnais. the desires of a sinful nature, Não vive nos desejos da natureza pecaminosa. but a holy person will put on her or its personality Mas a pessoa santa, ela coloca a sua personalidade, in the mind of Christ ela põe a sua forma de pensar na mente de Cristo. and will let Christ be formed in that person. E a pessoa que é santa permite que Cristo se manifeste na sua vida. In other words, be holy
Noutras palavras, ser santo It means to think as God thinks, significa pensar da mesma forma que Deus pensa. loving as God loves. Significa amar como Deus ama. It means that we should hate what God hates. Significa odiar aquilo que Deus ele odeia. And it means that we should act as Christ would act if he was living in our days. E significa agir como Cristo ele agiria se ele estivesse aqui pessoalmente. Using biblical words, it means to have the mind of Christ. Usando as palavras da Bíblia, é ter a mente que Cristo tem. Like Paul says in 1 Corinthians 2:16. Como Paulo diz em 1 Coríntios 6:16. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. And Paul in Philippians, he says it again. Philippians 2:5. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 2:5, ele diz de novo a mesma coisa. He says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Diz, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo. So if we want to be holy, we need to act like Jesus acted. Então, se nós queremos ser essas pessoas santas, temos de agir como Jesus agiu. We need to think the same way Jesus thought. Temos de pensar da mesma forma que Jesus pensa. We need to love the same way Jesus loved. Temos de amar da mesma forma que Jesus amou. But let's be more specifically and let's see what holiness is all about. Mas vamos ser um pouco mais específicos e ver o que é isto da santidade. Holiness consists in two components. Há dois componentes que compõem o aspecto da santidade. On one side, separation from the sin and worldliness. Por um lado, santidade é a separação da vida de pecado e da vida do mundo. And on the other side, dedication to God and His will. E por outro lado, é dedicação a Deus e à vontade de Deus. So, now the million-dollar question. How do we get revival? Agora, esta pergunta tão especial, como é que nós podemos ter avivamento? Can you tell me? Vocês podem me dizer? How can we experience revival? Como podemos experimentar avivamento? Being holy. Being holy. Tem a ver com nós sermos santos. Leave the things of the sinful nature apart. Abandonar as coisas da natureza carnal, pecaminosa de Dedicate lado ourselves to God and to His will. e devotarmos-nos e dedicarmos a Deus e à sua Or, vontade. in other words, do the things right, Noutras palavras, podemos dizer fazer as coisas certas, keeping God's commandments, guardar os mandamentos de Deus and being justified e vivermos justificados from our sins, dos nossos pecados. being made right, Sermos feitos pessoas justas. being made righteous. Sermos feitos pessoas justificadas. But you can ask me, but Pastor, why should I live holy? E tu podes perguntar, mas pastor, porquê é que eu devo viver uma vida santa? Why should I sacrifice so many things in life? Porquê é que eu devo sacrificar tantas coisas boas na vida? There is so many things so good around us. I should take advantage of them and live life, to the fullest. Há tantas coisas boas à minha volta. Eu devia tomar vantagem delas e viver uma vida na plenitude. Well, if you want to take advantage of everything that the world offers to you, you are not living the life to the fullest. You are living the life as a full person. E se tu queres tirar vantagem de todas as coisas que o mundo oferece, tu não estás a viver a vida na plenitude, mas estás a viver a vida de uma pessoa louca. Why should I live a holy life? Porquê é que eu devo viver uma vida que é santa? The first reason, A primeira razão é... because holiness, it pleases God. A primeira razão é porque santidade, ela agrada a Deus. We belong to God. Nós pertencemos a And Deus. actually we belong to God in a double sense. We belong to God, let's say, 2 times. Podemos dizer que nós pertencemos a Deus de duas formas. We belong to God by creation, Nós pertencemos a Ele porque Ele foi o nosso but Criador. now we also belong to God by redemption.
Mas também pertencemos a Ele porque Ele nos I'm going to redimiu. explain to you. All of us, we are God's Eu vou creators. explicar resumidamente. Todos nós somos criação de Deus. Even those that don't believe in God. Mesmo aqueles que nem sequer acreditam Even nele. those people, they say they are atheists and they don't believe that God exists, that they are not created by God, they belong to God. Aquelas pessoas que se consideram ateístas, que dizem que Deus não existe, elas também pertencem a Deus. Because they are God's creation. God created them. It doesn't matter what they say. If they don't believe it, it doesn't change the things. Por quê? Porque elas são criatura de Deus, não importa se elas não creem em Deus. But- Isso não muda nada. And we are included in that group of people. E nós todos estamos incluídos nesse grupo da But criação de Deus. we that already know the Lord as our Lord, God as our Lord, Mas nós que já experimentamos Jesus como nosso Senhor, we that were being made new creations in Christ nós Jesus, que já fomos feitos pessoas novas, que estamos em Jesus, now we also belong to God, not just because we are creators of God, but because we have been redeemed by Him. e então podemos dizer que pertencemos a Deus já de duas vezes. Somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus redimidos por Because Ele. God he paid a price, a high price, to take us back to Him. E a razão foi que Deus ele pagou um preço muito elevado para nos redimir, So, para nos virar para Ele. Therefore, there is no reason, we have no right to live contrary to God's will for our lives. Por isso não temos o direito de viver em oposição à vontade de Deus para Because, a you nossa know, vida. to be honest with you, we don't have any possession, any power, any right, any authority of our own bodies. Porque a verdade é que nós não temos nenhuma possessão, nenhum direito, não temos poder nenhum sobre o nosso corpo. I'm speaking to Christians. Eu estou a falar para gente que é cristã. 1 Corinthians, Paul says in chapter 6, Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: on verse 19 and 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Acaso não sabem vocês que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita dentro de vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós próprios? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. So, do you want revival? Então, vocês ainda querem avivamento? Deny yourself. Então, neguem-se a vocês próprios. Die for yourself. Então, morram para vocês Because mesmos. you don't have any power of or authority over your own body, on yourself. Porque nós não temos poder nem autoridade sobre nós. You know, you were bought. Nós fomos comprados. So, you don't have power over you. Então, se nós fomos comprados, nós não temos poder sobre nós. So we should please God with our holy lives. Por isso, nós devemos agradar a Deus com a nossa vida santificada. That's the first reason why we should live a holy life. É a razão principal porque nós devemos The viver second uma vida santa. reason why we should live a holy life, A segunda razão pela qual nós devemos ter uma vida santa, because holiness, it's a way to communicate Christ to others. porque uma vida santa é uma forma de comunicar Jesus Cristo às outras pessoas. People will be attracted to Christ As pessoas irão ser atraídas a Jesus Cristo only to the extent that they see Christ in you. apenas quando eles virem a vida de Cristo a ser vivida dentro de nós. They will believe our proclamation, they will believe in our words As pessoas irão acreditar nas nossas palavras when we say that Jesus Christ died at the cross to pay for our sins. quando nós dizemos que Jesus Cristo ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. They will believe it if they only see it, that power in our lives. Eles só vão acreditar no que nós estamos a dizer se eles virem esse poder de Deus em nós. Because if they hear one thing and they see another, they will not believe. Porque se eles ouvirem uma coisa e eles virem outra coisa, eles não vão acreditar. That's why I say holiness, it's a way to communicate Christ to others around us. É por isso que eu estou a dizer que a santidade é uma forma de comunicarmos aos outros que Jesus é real. People, they are
in the world, they are dissatisfied with their worldly life. As pessoas que vivem no mundo, elas não encontram satisfação na And sua there vida is do mundo. people seeking for salvation. Elas estão à procura de salvação. But they will be attracted to people that can see something different and close to the things that they are seeking for. E elas serão atraídas pelas pessoas em que elas veem algo de diferente e que têm algo que elas andam à procura. You know what? Speaking in the natural, people, they can see Jesus with their own eyes because Jesus is not present in this world anymore, in his nature, in his flesh. As pessoas não podem ver Jesus Cristo com os seus olhos humanos, porque Jesus Cristo não está vivo de uma forma física no People, nosso meio. they will see Jesus when they look to us. As pessoas, elas irão ver Jesus quando olham para nós e o veem dentro do nosso We are nós. ambassadors of his kingdom. Nós somos embaixadores do reino de Deus. You know what? When I go to Angola, Por exemplo, quando eu vou a Angola, if I have a problem, se eu tiver um problema, where do I go? aonde é que eu vou? To the embassy of Canada. Eu vou me dirigir à embaixada do Canadá. And when I go to the embassy of Canada, E quando eu vou ali àquela embaixada do Canadá, it's not Canada. It's in Luanda. It's not the embassy. It's a consulate. It's in Luanda, capital city of Angola. aquele consulado está na cidade capital de Angola, em Luanda. But as soon as I step inside the fence of that property, Mas quando eu entro para dentro dos portões daquela propriedade, I'm in Canadian soil, ground. eu posso dizer que eu estou em chão canadiano. That property represents the dominion of Canada in Angola. Aquela propriedade representa o domínio de Canadá no país de Angola. And that man that I speak with, the consul, E aquele homem com quem eu vou falar, o cônsul, he represents the government of Canada in Ottawa. ele representa o governo do Canadá em Ottawa. When I look to him, Quando eu vou a ele, he has the power to do whatever I need on behalf of the Canadian government to help me out. ele tem o poder de fazer aquilo que eu preciso pela parte do governo do Canadá. Because that gentleman is a representative of the Canadian government. Porque aquele senhor, ele representa o governo canadiano. So the same way, we as Christians, Da mesma maneira, nós como cristãos, when we walk in this earth, ao andarmos e vivemos nesta we are terra, ambassadors of Christ. nós on somos earth. embaixadores de Jesus Cristo na People, terra. they should look to us and recognize the power of God in us and through us. As pessoas deveriam olhar para nós e reconhecerem em nós pessoas que são de Deus. People, they should recognize there is something different. As pessoas deveriam facilmente reconhecer que há algo diferente sobre nós. When we live a holy life, people, they will be attracted to us. E quando a nossa vida é uma vida santa, vai haver pessoas que irão ser atraídas à nossa vida. I know if I speak this kind of words, to the young generation in our days, they will tell me that I'm crazy. E eu sei que se eu falar estas palavras à geração jovem dos nossos dias, eles dirão que eu sou louco. And probably some they will say, this is not the kind of life I want to live, that holy life. E muitos irão responder, eu não quero viver esse tipo de vida assim tão santa. But let me tell you, Mas eu vou-vos that dizer, very deep inside of them, when they are alone, by themselves, they want a change in their lives. quando eles estão sozinhos e sentem-se solitários e estão com problemas, eles querem uma mudança dentro deles. They don't go to their peers to ask for an advice. Quando eles estão com problemas, eles não vão pedir ajuda aos seus amigos. When my son wants a right advice, he comes to daddy. Quando o meu filho quer um conselho sábio, ele vai falar com o pai. Yesterday, Linda, she turned 18 years old. E ontem a Linda, ela fez 18 anos. Andrea wrote a very nice card for her. E o André, ele escreveu uma carta muito linda para a sua irmã. And he said, amongst the nice words, he said, I believe that you can always go to dad and mommy to get good advices, as you are now an adult. E ele disse, naquele cartão, ele disse, eu sei que tu podes ir sempre falar com o papai e com a mamãe para receberes conselhos.
those young guys, they live a worldly lifestyle. E a nossa juventude que vive a vida do mundo, They recognize in us Christians, if you are living a holy life, that's the right life to live. eles reconhecem, eles sabem muito bem que esse tipo de vida santa é a vida que deve ser vivida. You know, the problem is they are under extreme pressure. A questão que se põe muitas vezes com eles é que eles estão vivendo debaixo de uma pressão extremamente That's grande. not the theme of my message today, but you know, I could go there and spend a couple hours thinking about that, and I'm so sorry for the teenagers and the young people in our days. Não é este o tema principal da mensagem. Eu podia falar, mas não é este o tema. Eu sinto compaixão da juventude dos dias de hoje. Completely different from my days or your days. É um tipo de vida que eles têm tão And the diferente things dos are not meus getting dias. easier for the new generations of young kids that we have. E nós vemos que as coisas não estão ficando mais fáceis para a geração mais And nova ainda. unfortunately, what gets me mad at the church is not doing the right job. E aquilo que me faz ficar triste é que a igreja não está sempre a fazer o trabalho que devia fazer. The bars, the nightclubs, the drug dealers, they are doing their right job. Os bares, os clubes noturnos, os vendedores de droga, eles estão ativos a fazer o seu trabalho. And do you know why? Vocês sabem porquê? Because they are there among them. Porque eles estão lá no meio And deles. we are not. E nós não estamos. We are closed in a box. Nós estamos fechados aqui numa caixa. What would you say if you see me at a Friday night or a Saturday night in a bar at White Ave? O que é que vocês iriam pensar ou dizer de mim se vocês me vissem num sábado à noite num bar ali na White Avenue? Pastor is getting, crazy. O pastor está a ficar um pouco louco. Now he goes to bars Agora ele já vai para bares. to have drinks and spend nights among that kind of people. Ele gosta de estar ali no meio daquela juventude a beber e estar ali no meio deles. How come they will get to know about Jesus if you don't go there? Como é que aquelas pessoas que vivem nos bares, como é que eles conhecem Jesus se nós não falarmos Do com you eles? think those young guys, they will come to church on the Sunday morning after spending the whole night in bars and nightclubs? Vocês acham que eles irão vir a uma igreja qualquer num domingo de manhã depois de estarem todo o sábado no bar? They are sleeping right now. Eles agora estão a dormir. Hangovers, ressacas, Estão na ressaca, lots of headaches, com a sua cabeça cheia de dores. stomach problems because they threw up all of that alcohol. Todo aquele álcool que foi ingerido agora é vomitado. So if they are not coming, we need to go to them. Então, I'm not saying that we go to the bars to drink and get drunk like them. We go there to be in their midst, to communicate, to show a holy life. Because that's what the drug dealers are doing. They are there waiting for them. And they don't let them leave that place without drug in their pocket. nós precisamos de ir lá aos locais onde eles estão para comunicar este tipo de vida com abundância, este tipo de vida que Jesus quer dar. I can go there and not drink, not getting drunk. I don't have any problem to be in a bar, in a nightclub, a strip club, whatever. I don't have any problem to go there. Eu não tenho nenhum Because problema. I know what I am in Christ. Eu não tenho nenhum problema em ir a um bar deste, estar ali no meio deles, porque eu não tenho nenhum problema com a bebida. That's what the church should do. E no fim e ao cabo era isto que a igreja devia Because we fazer. are not doing, we are losing that new generation. E por to causa de Satan. nós estarmos a fazer o que era suposto, a geração mais nova está a ficar perdida. I know that some of you can't go, will never go to a bar. Eu sei que muitos de vocês nunca irão pôr os pés num bar, But let me go. mas deixem-me ir a mim. And don't criticize. E não me critiquem. If you see me, coming out of a bar or a nightclub on a Sunday night or a Saturday night or Friday night. Se me virem a sair de um bar no sábado à noite ou numa sexta à noite, não me critiquem. We need to go where the need are. Nós temos de ir onde está a necessidade. Be holy there and communicate Christ there. Sermos santos ali, comunicar Cristo naquele lugar. This is not part of the message. I don't know why I'm saying this, but where did Jesus spend most of his time? In the synagogue or among the sinners? Isto não é a mensagem que eu tinha preparada. Mas se Jesus, onde é que ele pertence? Onde é que ele gastou a maior parte da sua vida? No meio dos pecadores ou dentro da sinagoga?
And the religious people, the holy people, start, accusing you are sitting and eating with among the sinners. Mas os religiosos, eles começaram a criticar Jesus. Tu estás a comer e a beber com pecadores. What did Jesus answer them? Qual foi a resposta que Jesus lhes deu? I came for those who are in need. Ele disse, eu vim para aqueles que têm necessidade. I came for those who are sick. Eu vim para os doentes. Not for those who have a good health, Não para aqueles que têm saúde, but for those who are sick. mas é para aqueles que têm doença. For those who have sin in their lives. Aqueles que têm pecado dentro da vida Because they deles. will never know the way if you don't show them the way. Porque eles nunca irão saber o caminho se alguém não lhes mostrar qual é o caminho. So it's about time for us, church, to be holy, live a holy life, Então já é tempo para nós, igreja, viver esta vida separada and show Christ to this world. e mostrar Cristo ao Or mundo. do you think coming to church every Sunday morning you show the world that you are a holy person? Ou tu pensas que tu vais mostrar ao mundo que és uma pessoa santa só por vir à igreja ao domingo de manhã? They can't see you because they are not here. Eles não te podem ver, eles não estão aqui. But tomorrow morning when you go to your workplace, they can see Christ in you. Mas amanhã, quando fores para o teu trabalho, eles podem ver Cristo em ti. Tomorrow when you go morning, before you go to your work, you go to Tim Hortons to ask for a coffee, and that lady there at the teller, she has a bad face, a sad face, and she doesn't treat you right. You can show Christ instead of replying back, showing Christ's love. Mas amanhã, quando, por exemplo, fores ao Tim Hortons buscar café, se aquela senhora que está a atender tem uma cara triste e uma cara com problemas, tu podes mostrar o amor de Deus a Instead ela. of start judging the person, saying, "But who are you to treat me like that? I'm a customer. I should treat well," and start, answering back, because you are not in a position to judge, because you don't know what's going on in that person's life, what she suffered last night. You don't know if it's a single man that is working hard to get $10 an hour to put food on that plate for their kids. You don't know what's going on in that people's life, but you should show Christ, show God's love, show that you are a different person. And you know what? At the end, you should tip her, and tip her well. E tu não sabes se a pessoa que está a atender, só porque ela não reage para ti com muita simpatia, tu não sabes quais são os problemas que ela está a viver, tu não sabes se ela é uma mãe solteira, tu não sabes se ela está ali a ganhar $10 por uma hora de trabalho para pôr comida na mesa, e em vez de responderes para ela com 7 pedras na mão, tu deves mostrar-lhe o amor de Deus, falar-lhe uma palavra de carinho e até dar-lhe um bom tip. Amen? That's what holiness is all about. É isto que tem a ver santidade. The beauty of God's holiness, that's this. It's being ourselves as He was, as He is. A santidade que Deus está a querer falar é esta, é de sermos e agirmos como Jesus é e como Ele age. The third reason to live a holy life, A terceira razão para viver esta vida it's santa because holiness, it's to benefit ourselves. é porque a vida de santidade, ela traz benefícios para nós. Now and for eternity. Os benefícios, eles são para agora e pela eternidade. Living a holy life now, here on this earth, Viver uma vida santa agora aqui nesta terra, brings so many benefits, even you can't imagine. os benefícios que nós que recebemos são inúmeros, nem podemos imaginá-los quantos eles são. I can't mention how many they are. They are so immense. São tantos que eu nem consigo numerá-los a But todos. living a holy life here now, it affects us in 3 dimensions of life. Mas viver esta vida santificada afeta-nos pelos menos em 3 dimensões da vida. Physically, mentally, and spiritually. Afeta-nos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Now, as we live. Agora, nesta vida agora. If you live a holy life, Se tu viveres uma vida it means that you santa, are a balanced person. significa que tu és uma pessoa que tens equilíbrio. You don't work too much, you don't sleep too much. Tu nem vais trabalhar em demasia, nem vais dormir em demasia, We don't drink too much. não vais beber demais,
You don't do extreme things too much. Tu não vais viver no extremo. So it brings, a mentally balance, a healthy, physical balance to your life. Então traz-te um equilíbrio à tua vida mental e física. And even to your finances. Mesmo até que tem a ver com as tuas finanças. There is implications in every area of our life. Living a holy life. Este tipo de vida santa traz implicações em todos os aspectos da vida. Because you don't spend too much. E porque tu não vais gastar On dinheiro alcohol, demais, por exemplo, em álcool, on bars, a entrar nos bares, spending money in buying things that you don't need. gastar, por exemplo, dinheiro em coisas de que tu não tens necessidade So delas. instead, use your money to give and bless others. E podes, por exemplo, usar esse dinheiro para abençoar outros que têm And necessidade. as you bless others, you receive back your blessings. E quando tu estás a abençoar outras pessoas que precisam, tu és abençoado But de volta. living that kind of holy life doesn't bring just benefits for now, but for the eternity. Because living a holy life leads us into eternity. E então, esta vida de santidade beneficia-nos hoje, mas beneficia-nos quando nós formos viver na eternidade I também. need to go quick. When we are born again, we have become holy by the grace and mercy of God. Quando nós somos pessoas nascidas de novo, é pela graça e misericórdia de Deus que isso acontece. 1 Chronicles chapter 16 and verse 29. No livro 1 de Crônicas, 16 e verso 29, It says, Give unto the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty or in the splendor of his holiness. diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. You know what? It seems to me that unfortunately there is some misconceptions about holiness. E dá-me a impressão que há ideias erradas sobre aquilo que é a santidade. Because religious people, they think that holiness it's all about to do and don'ts. Porque as pessoas religiosas, elas pensam que santidade tem a ver com o fazer e o não fazer. It's not about a list of do's and don'ts. Mas não tem a ver com uma lista do que tu deves e do que tu não deves fazer. So you can ask, is living a holy life something hard to do? Então tu podes perguntar, mas será que é tão difícil então viver esse tipo de vida santa? Listen what Paul says in Romans chapter 12 and verse 1 and 2. E escuta o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos 12, 1 e 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be conformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasing and perfect will. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. As we live for God, Assim que, à medida que nós vivemos para Deus, as we serve God with our bodies, à medida que servimos a Deus com o nosso corpo, our lives should be holy into the Lord. a nossa vida deve estar santificada para Deus. It says the Apostle Paul, because it's our proper worship, or our reasonable worshiper. Diz o apóstolo Worship. Paulo que esta é a nossa forma de adorar. But if we live on the other side, if we live our life by the do's and don'ts, Mas, por outro lado, vivemos a nossa vida com base nas regras do que podemos fazer e do que não so podemos fazer. what you are living, it's not a holy life. Então, o que tu estás a viver não é esta vida It's santa. a legalistic life. O que tu estás a viver é uma vida legalística. But the Apostle Paul says that we should present ourselves holy before God, living, worship, offering Him a true worship. Mas aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é que nós devemos ver uma vida que demonstra uma verdadeira adoração.
offering him a living sacrifice, oferecendo um sacrifício que é vivo, holy and pleasing to God. um sacrifício que é santo e um sacrifício, So it's not que about agrada. what I can do or can't do, E isto não está a falar do que eu devo fazer, because e do you que eu know, não devo if you fazer. speak with some people, some spiritual leaders in some areas, Porque se nós falarmos com alguns líderes espirituais em algumas áreas, they will tell you that drink, alcohol with moderation, as you eat during a meal, it's a sin. For some, it's a mortal sin. porque alguns líderes espirituais eles acham que, por exemplo, beber um pouco de vinho à refeição é um pecado. Eles não aceitam isto. Drink a glass of red wine during your meal, it's a sin for some. Para alguns é considerado um pecado mortal This is beber being copo de vinho. legalistic. E isto para mim é ser legalístico. Because the Bible doesn't tell me to not drink. Porque a Bíblia não me está ali a proibir de beber. The Bible tells me and teaches me not to get drunk. O que a Bíblia me está a ensinar é que eu não devo me embriagar. Some people, some leaders, they think if they know that I'm going to bars, I'm a sinner. Há líderes que eles são tão legalistas que eles acham que eu sou um pecador porque eu vou a um bar. But they prefer that people that they goes there go directly to hell, to the pit of hell, because they are too holy to step in that place. E eles acham que aquelas pessoas que estão dentro do bar, elas podem ir diretamente para o inferno porque eles são demasiado santos para entrar num local como um bar. And they are judging people, and they forget they are not in a position to judge. Just God alone can judge. E o que acontece é que eles põem-se na posição de juízes, julgando, criticando as pessoas, quando apenas Deus é o único juiz So com poder para being julgar. holy and being made holy, it's not about what you do or you shouldn't do. Então, o ser santo não tem a ver com aquilo que tu não fazes ou aquilo que tu fazes. 1 Corinthians 3:16 and 17. 1 de Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Don't you know that yourselves are God's temple and God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroy God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá essa pessoa, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. As we born again from water and from the Spirit, Quando nós somos nascidos da água da palavra e do Espírito de Deus, we become to be the temple of God. nós então tornamos-nos o templo onde Deus está a habitar. And we'll start finding a truth that it's self-evident. E nós começamos a ver a verdade que é evidente. That's what the Bible tells us. That Jesus Christ himself, he makes us holy. É isto que a Bíblia nos diz, é o próprio Jesus, é Ele que nos faz pessoas santas. That's what the author of Hebrews tells us in Hebrews 10:10. No livro de Hebreus, capítulo 10 e verso 10, é isto que está lá By the escrito. which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Porque é pelo cumprimento da vontade de Deus que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez And por todas. Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, E Paulo, em 1 Coríntios 1, verso 30, he says, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. e é por iniciativa dele, de Jesus, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. So, in other words, at the moment we receive Jesus Christ with our Lord and Savior, Então, por outras palavras, no momento em que nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração como Senhor e Salvador, immediately logo naquele momento, we were made holy before nós God. fomos feitos santos diante de Deus. We were redeemed at the moment we confessed our sins. Naquele momento em que nós confessamos o nosso pecado e aceitamos Cristo no nosso And coração, that's somos pessoas nothing to santas. do with me. E isto não é nada que eu faço. Nothing to do in me.
Não sou eu que faço isto. or in my church, or in the priest, or a reverend, or pastor. Não é um pastor ou um reverendo ou um pastor, não é ninguém que faz isto. It was by the blood of Jesus and his death that I was made holy before God. Este facto de eu ser feito santo diante de Deus, isto aconteceu por causa do sangue de Jesus que pagou pelo meu Nothing to pecado. do with my ability. Eu não tenho habilidade para fazer nada disto. It's because of Jesus Christ that I can live a holy life. A minha vida santa só pode ser vivida por causa do que Jesus Cristo Because my fez. DNA was changed. Porque houve uma mudança no meu ADN. Now I have the DNA of Christ Jesus, of God himself in me. Agora no meu espírito habita o ADN de Jesus Cristo. All of my old blood was gone and the blood of Jesus came into my life, so I have the same DNA that Jesus had. Podemos dizer que houve uma transfusão do That sangue de Jesus Jesus has. para o meu sangue e agora eu tenho o ADN And do because próprio Jesus Jesus. is holy, I'm holy. E a razão porque eu sou santo é porque Jesus ele é santo. So how does Jesus Christ make us holy? Então como é que ele nos santifica, Jesus? By his blood that washes and cleanses all the worst sinner. Ele limpa-nos e nos purifica pelo poder que existe no seu sangue. By his blood he forgave us from our sins. Pelo seu sangue ele nos perdoou do nosso pecado. We have been made holy Nós somos feitos pessoas santas through the infilling of the Holy Spirit in us. por causa do enchimento do Espírito Santo que habita em nós. And this is instantaneously. Isto é alguma coisa que acontece Nothing instantaneamente. to do with you or me. Isto não é trabalho teu ou trabalho meu. But then Mas depois, it starts the second, I would say, phase, or then you need to do something. há uma segunda fase da vida cristã em que já temos nós de Because fazer alguma as you coisa. abide in Christ Jesus and he abides in you, Porque à medida que nós habitamos em Jesus Cristo e Ele habita em nós, you should live a holy life. então nós devemos viver uma vida que é santa. Separating ourselves from the world. A nossa vida deve estar separada da vida do pecado. Well, I would say, I'm going to rephrase it. We should live our life separated from the world lifestyle. Ou vou dizer de outra forma, a nossa vida deve ser vivida diferente da vida do mundo. Because we are still living in this world. Porque nós permanecemos ainda aqui no mundo. We are not ghosts. Nós não somos fantasmas. We are people with bodies. Nós somos pessoas de carne e osso. But we should conduct ourselves by the same pattern of the world. Mas a Bíblia diz para nós não nos conduzirmos pelo padrão com que o mundo se conduz. And how do I make my life holy and holy and holy as I progress? E como é que eu posso fazer que a minha vida fique cada vez mais progressivamente mais santa? As I know the word, as I meditate in the word, E eu posso fazer isto à medida que eu leio a palavra, que the eu medito word, na palavra. the word of God will help me and will show me what to do to be holy. A palavra de Deus, ela vai me ajudar e me mostrar como é que eu devo ser santo. Because John on his gospel chapter 15 and verse 3, Porque João, no Evangelho, capítulo 15, verso 3, he says, you are already clean because of the word I have spoken to you. porque ele diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos falei. As we know the word, as we receive the word will help us to cleanse E à medida que nós temos sins. conhecimento da palavra, esta própria palavra tem o poder para nos limpar, para nos purificar. As we live by the word, Quando nós vivemos com base nesta and palavra, as we obey the word, e quando nós obedecemos ao que a palavra the nos está word a dizer, it washes. então a palavra tem o poder de limpar. Paul says in Ephesians chapter 5 and verse 26 and 27, Diz lá no livro de Efésios 5, 26 e 27, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. diz assim, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água, mediante a palavra,
para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. So, to make myself holy, Então, para eu fazer de mim uma pessoa it doesn't santa, mean that I need to go and close myself in a monastery. então, para ser uma pessoa santa, não quer dizer com isto que eu tenho que ir lá para o Tibete e fechar-me lá dentro de um convento ou dentro de um mosteiro. It doesn't mean that I need to wear certain kind of clothes. Não significa que eu tenho que usar um tipo de roupagem especial. It doesn't mean that I need to do certain kind of things with incense and other stuff. Não quer dizer que eu tenha que fazer rituais com incenso e isto e aquilo. To live a holy life, Mas viver uma vida que é santa, I need to know the word and live by the word of God. o que eu tenho é de conhecer o que a palavra diz e viver o que a palavra And diz. then you will see how the beauty of His holiness will affect every aspect of your life. Então, quando eu faço isto, a beleza da sua santidade vai afetar todos os aspectos da minha vida. And today I'm reading lots of verses because it's not my word, it's the word of God. It's not, what I'm telling you, it's what God is telling us. O que eu estou a ler não são palavras minhas, é a palavra de In Deus. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, Paul says, "Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God." Visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o nosso corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. You see, you have been made holy in God Vocês veem que vocês já foram feitos santos em when you Deus. received Jesus Christ. Quando receberam Jesus Cristo, Okay, nothing to do with you. não tem nada a ver com o que And vocês please fizeram. forget the kids and look to me. But it's all about God, Tem tudo a ver com Deus. because what Jesus did. Aquilo que Jesus fez. And now, even the part that it's required from you Mesmo a parte que agora que é requerida de vós, still has to do with Him. é Deus que está a fazer isto. It's through His Word. É através da palavra dele. So don't think you are a holy person because you do nice things to other people. Então não penses que és uma pessoa santa porque fazes coisas boas para as outras pessoas. Because you like to help people. Porque tu gostas muito de ajudar pessoas. Or some other good deeds that you do. Ou fazer as boas obras que tu fazes. But if you are not doing the things according to the Word, doesn't have any value. Se as coisas não foram feitas de acordo com a palavra de Deus, isso não tem valor para Deus. You need to do the things according to God's Word. As coisas têm que ser feitas de acordo com o que a Because palavra we are ensina. washed and we are sanctified by the Word of Porque God. nós somos lavados e santificados pela palavra. Since we are free from sin, Desde que nós fomos libertos do the pecado, beauty of His holiness a beleza da sua santidade will bring forth fruit that have effects for eternity. ela vai trazer frutos que vai afetar a nossa eternidade. Romans 6:22. No livro de Romanos 6:22. But now that you have been set free from sin and have become servants of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. You see, there is good results of having a holy life. Vocês veem os resultados bons que há de terem uma vida santa. So why not choose living this kind of life? Então, por que não escolher viver este tipo de vida? As we walk in the beauty of His holiness, À medida que andamos na beleza da sua santidade, we will be able to enter into another dimension with God. nós podemos entrar numa dimensão diferente com Deus. We come to the place that we give the honor to Him, Vamos chegar ao lugar em que vamos dar toda a honra e the a glória honor para that Ele. He deserves. Toda a honra e a glória que só Ele merece. And we enter into the inner courts of the sanctuary of God with worship. E nós entramos nos átrios de louvor com adoração. That's what Paul tells us, in Romans chapter 12, when he asks us to present ourselves as a living sacrifice. É isto que Paulo está a dizer em Romanos 12, quando ele nos pede para nos apresentarmos como um sacrifício vivo diante de Deus. To conclude, E para terminarmos, the beauty of His holiness a beleza da santidade
will bring us victory. Ela vai nos trazer vitória à nossa vida. And I'm going to finish reading 4 verses. Vou terminar por ler mais uns quantos Please versos. open up with me, if you will, on 2 Chronicles chapter 20, Vamos abrir em 2 de Crônicas, capítulo 20, verses 21 through 23. do verso 21 ao verso 23. And let's see what the Word of God tells us here. It's an episode that probably you guys know. É um episódio que talvez vocês já conhecem. Actually, I already preached several times about this scripture. Eu já preguei várias vezes sobre esta passagem da Escritura. But let's see again what happened here. Mas vamos ver mais uma vez o que acontece aqui nesta passagem. And what happened here, that's what should happen in our lives today. E o que está aqui relatado é o que deve ser vivido por nós. So 2 Chronicles chapter 20, verse 21. 2 de Crônicas, verso 20 e verso 21. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor or for the beauty of his holiness. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. And as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." E ali à frente do exército, dizendo e cantando, deem graças ao Senhor, porque o seu amor ele dura para sempre. As they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. E quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Verse 23, the Ammonites and the Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. E os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. You see, this episode, it shows us Vocês veem que este episódio nos mostra that the beauty of his holiness que a beleza da santidade de Deus will bring us victory against ela our nos enemies. traz santidade, nos traz vitória contra os nossos Your inimigos. enemies will fall Os nossos inimigos irão cair and God will bring the victory. e Deus ele vai trazer-nos a vitória. When and how? Quando e como? When we start worshiping him and living a holy life before God. Quando nós começamos a adorar a Deus e ver esta vida santa diante dele. We will see God's hand being stretched out to help us to give us the victory. Nós iremos ver a sua mão estendida a nosso favor e a dar-nos a vitória que nós